Recortes em Provérbios, capítulo 1, 4 de maio de 2024. O objetivo dessa série de provérbios, que se chama Recortes em Provérbios, é destacar algumas passagens de cada capítulo de forma intencional para chamar a atenção de alguns pontos para ter uma vida mais próspera em todas as áreas. Nesta série, nós vamos usar a versão da Bíblia da NVI, que é a nova versão internacional. Assista às outras séries já gravadas aqui do canal. Nós estamos gravando essa série de recortes em provérbios, e essa série é a 5ª série a respeito de provérbios. Aqui, neste ano de 2024, nós já gravamos provérbios em quatro séries. Na primeira série, Provérbios, janeiro de 2024, nós gravamos 60 vídeos, onde nós falamos a respeito do livro todo de Provérbios em aulas de 30 a 45 minutos. No mês de fevereiro, nós gravamos uma série chamada 31 lições para a vida em Provérbios, onde nós pegamos cada um dos 31 capítulos de Provérbios, colhemos um trecho de cada capítulo, uma lição para a vida, e fizemos um comentário a respeito de 31 lições. No mês de março, nós gravamos uma série chamada 5 minutos de meditação em Provérbios. O nome é 5 minutos, mas na verdade, nós fizemos uma exposição de cada um dos capítulos de Provérbios, reunindo os temas principais de cada capítulo. Para quem gosta de aulas objetivas, essa série é uma boa série para estudar Provérbios. No mês de abril, nós gravamos leituras em Provérbios, com o objetivo de aumentar o relacionamento e a amizade com Deus e crescer o desenvolvimento pessoal. Hoje, dia 4 de maio de 2024, é o dia que nós estamos gravando esse vídeo. Nós postamos o capítulo 23 do Leituras em Provérbios. Nós vamos usar os próximos dias do mês de maio, gravando os últimos capítulos da série Leituras em Provérbios, e enquanto isso, vamos já começar a gravar esta nova série, que é Recortes em Provérbios, que é essa série que começa hoje, 4 de maio, nós vamos, até o dia 31 de maio, colocar os recortes de cada um dos capítulos de Provérbios para nós crescermos para nós conhecermos mais a respeito de Provérbios. Feitas essas observações, eu cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Na seção de playlists você também encontra outros livros da Bíblia que nós já comentamos. O nosso compromisso aqui com Provérbios é um dos compromissos do canal que nós estamos assumindo, e também nós meditamos em outros livros, nos evangelhos, nos livros dos profetas, que estão lá na seção das playlists. Então, vamos entrar aqui nos recortes do capítulo 1. O primeiro recorte do capítulo 1 é o propósito do livro de Provérbios. Nos versículos 2 até o versículo 6, Salomão, que é o principal autor do livro de Provérbios, e eu digo principal porque Salomão escreveu 29 capítulos de Provérbios. O capítulo 30 foi escrito por Agur e o capítulo 31 foi escrito pelo rei Lemuel. Então, o livro é predominantemente escrito por Salomão. Nesses primeiros versículos, ele explica qual o motivo dele ter escrito Provérbios. Então, ele diz aqui, o primeiro recorte para o nosso capítulo 1 é qual o propósito do livro de Provérbios. O livro de Provérbios serve para apresentar provérbios e, versículo 2, eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. 4. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. 5. Se o sábio der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação.
6. Para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Então aqui, o motivo pelo qual o livro de Provérbios foi escrito é para que nós possamos ter sabedoria em nossa vida. É para que nós possamos aprender a ter disciplina em nossa vida. É para que nós possamos compreender o que é a sabedoria e o que dá entendimento para uma boa vida. Serve para nos ensinar a ter sensatez, para fazermos o que é justo, o que é direito, o que é reto. E as pessoas que são inexperientes têm a oportunidade de aprender lições a respeito da vida. O livro de Provérbios é como um adiantamento. Você é bastante jovem, mas se você estuda o livro de Provérbios, você sabe como é o ser humano, você sabe como abrir portas na sua vida, você sabe como se relacionar com as pessoas, você aprende lições que permitem que você não erre na escolha de um futuro marido, de uma futura esposa, na escolha dos caminhos da vida. Porque Provérbios fala sobre com quem falar, com quem se relacionar, como se portar, o que desejar, do que fugir, do que colocar distante de você. Traz, portanto, experiência de um homem que escreveu esse livro sendo rei de Israel e reunindo seus conhecimentos a respeito da vida, para que os inexperientes possam entender a respeito da vida antes mesmo de começar a vida. Serve como um manual. Serve para dar conhecimento e bom senso, ou seja, bom juízo para quem é jovem. E aquele que é sábio, que gosta de aprender as coisas por meio da leitura, por meio do conhecimento, se ele der ouvidos e fizer seguir as recomendações de Provérbios, ele vai aumentar o seu conhecimento. E quem tem discernimento, ou seja, sabe fazer diferenciação entre o que presta e o que não presta, vai receber uma orientação para entender os provérbios e entender as parábolas, os ditados e os enigmas dos sábios. Em outras palavras, quando você lê provérbios, você vai adquirir sabedoria e conhecimento e vai conversar com pessoas que são sábias. Quando você estuda provérbios, você sabe diferenciar aquilo que é tolo e aquilo que é sábio. Então, no momento em que você se relacionar com as pessoas, em que você tiver de tomar as suas decisões, você vai ter facilidade de entender. Esses aqui são os conselhos que vão me carregar para a vida, que vão me trazer a sabedoria. E esses conselhos vão me levar para o caminho do mal. É por isso que o livro de Provérbios é um livro tão valioso para a nossa meditação, porque ele traz anos de vida para nós, porque ele poupa da nossa vida muitos desgostos e muitos sofrimentos e nos traz um caminho de mais sucesso e tranquilidade pelo conhecimento a respeito do que é justo, direito e reto. O segundo recorte do capítulo 1 é que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse recorte está no versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Temor no dicionário significa ter medo, mas também significa ter respeito. É nesse segundo sentido que o versículo 7 fala que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Considerar Deus em primeiro lugar na sua vida é o princípio de tomar as decisões certas. Deus criou os céus e a terra, Ele criou cada um de nós, Ele sabe quais são os seus talentos, as suas habilidades e quais são os pontos fortes que podem levá-lo a um caminho de sucesso. Quando você desde cedo decide temer ao Senhor, ter Deus em primeiro lugar na sua vida e levá-lo em altíssima consideração, então você todos os dias acorda e coloca como meta rezar, orar, falar com Ele, pedir a Ele que te dê iluminação e conhecimento nas suas decisões. E você vai procurar conhecer a vontade dEle
estudando a palavra dele, meditando na palavra dele para saber o que é que ele tem para você. Paulo escreveu em sua carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, aquele que teme ao Senhor é aquele que coloca como sua meta de vida, até o último dia, todos os dias rezar e orar, todos os dias falar com Deus, todos os dias colocar os meus planos diante dele. Com quem eu caso? Essa pessoa é a pessoa certa, Deus? Esse trabalho que eu estou pensando em fazer é o trabalho certo para mim, Deus? Podes me mostrar se esse curso é o melhor para a minha vida e para a minha carreira, meu Deus? Quando você fala diretamente com o Deus, que é o teu Criador, você pode chegar mais longe, porque ele sabe exatamente quais são as suas habilidades e capacidades e pode conduzi-la por um caminho de sucesso em todo o tempo. Além disso, Deus está olhando de cima. Ele vê toda a sua trajetória. Ele sabe onde estão os perigos, onde estão as armadilhas e ciladas da vida, e ele pode orientá-lo a seguir sempre pelo caminho da retidão e pelo caminho do sucesso, se você sempre conversar com ele e sempre buscar conhecer a vontade dele. Por isso que o princípio da sabedoria, o princípio do conhecimento é o temor do Senhor. Esse é o segundo recorte para a nossa vida, que é: vamos temer a Deus em primeiro lugar. Vamos ter Deus em altíssima consideração. Vamos entregar 100% da nossa vida, cada detalhe da nossa vida, aos cuidados do Senhor, e Ele realizará sempre o melhor para nós. Agora, os insensatos, eles desprezam a sabedoria e a disciplina. Eles não querem saber a respeito de ter sabedoria, eles querem fazer a vontade deles. O insensato é aquele que olha para uma moça e fala: eu quero esta. Ou a moça que olha para um moço e fala: eu quero este. E não para questionar e perguntar a Deus se é a melhor pessoa para si. É aquele que fala: eu quero fazer este curso. E muitas vezes a pessoa poderia ser muito mais bem-sucedida em outro curso. Se ela tivesse colocado tudo na mão de Deus, Deus poderia trazer a iluminação, poderia trazer o esclarecimento daquilo que é melhor para você. Agora, o terceiro recorte nos fala sobre ouvir os nossos pais. Os versos 8 e 9 dizem: ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. 9. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Esses dois versículos falam que quando você escuta os seus pais, você tem mais chances de ser uma pessoa coroada na vida. Aqui no versículo 9 fala que você vai receber um enfeite para a sua cabeça. Tem outras versões da Bíblia que falam: e você receberá uma coroa sobre a sua cabeça e receberá um medalhão no seu pescoço. Vamos lembrar que quando um atleta vence uma prova, ele recebe uma medalha, que serve para dizer que ele teve um ótimo desempenho naquela prova. Colocar um adorno no pescoço é como uma medalha que você ganha da vida, que você teve sucesso quando você escutou o conselho do seu pai e da sua mãe. Uma coroa na cabeça são os reis que usam coroas, para mostrar que eles estão em um bom lugar, eles estão reinando sobre as suas vidas. Quando você obedece os seus pais, você reina sobre a sua vida. Você não leva uma vida sem direcionamento. Nem todos têm bons pais. Algumas pessoas são filhos de pessoas que bebem demais, pessoas que talvez se envolveram em traição, em prostituição, em crimes, e talvez você seja uma dessas pessoas. E talvez, lendo esse recorte, você diga: como eu posso ouvir o conselho do meu pai e da minha mãe se eles não são bons exemplos? Se eles não são bons exemplos, perdoe eles, não os julgue. Todos nós podemos errar. Pode ser que o seu pai e a sua mãe tenham errado, mas siga a seguinte instrução: procure algum tio,
talvez o seu avô, talvez a sua avó, talvez o seu amigo tenha um bom pai e uma boa mãe, e no convívio que você tem com esse seu amigo, você pode prestar atenção em como esses pais orientam os seus amigos. Você pode ter um pastor, um líder dentro da sua empresa que tem um bom exemplo, que é um bom pai, que é um bom filho, que é um bom cristão, que é uma pessoa comprometida e que tem excelentes resultados, uma vida tranquila. Então você pode conversar com essa pessoa e se espelhar nela. Você pode modelar. O que é modelar? É prestar atenção naquilo que a pessoa faz e que traz bons resultados, e você pode colocar aquilo como modelo. Paulo fala para nós sermos imitadores dele, assim como ele era imitador de Cristo. Modelar é isso, é você ler, prestar atenção no que a pessoa faz, ver que aquilo é bom e traz bons resultados e seguir aquele exemplo. Um atleta de futebol chamado Cristiano Ronaldo, muito reconhecido hoje no time de Portugal, diz que o seu pai bebia e quando vinha para casa era agressivo, e ele cresceu vendo aquela cena e ele então decidiu: jamais beberei. E ele diz que a bebida que ele mais consome é água. Se tornou um grande esportista. Um homem chamado Robert Kiyosaki escreveu um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Ele fala que o pai dele era o pai pobre. Era um pai que não sabia lidar com dinheiro, mas ele tinha um amigo que tinha um pai que era empresário e que sabia como administrar muito bem recurso financeiro. E ele aprendeu a administrar recursos financeiros com o pai do amigo dele. Então ele escreveu esse livro, Pai Rico, Pai Pobre. E nesse livro ele conta que ele não teve um pai que pôde ensiná-lo sobre finanças, mas o pai do amigo dele pôde ajudá-lo nesse ponto. Então, talvez o seu pai ou a sua mãe foram educados pelos seus avós, e os seus avós ensinaram coisas para eles e deram uma educação para eles que fez com que eles se tornassem o que se tornaram. Talvez eles erraram na vida, se envolveram com pessoas erradas e falharam. Todo mundo está sujeito a isso. Perdoe os seus pais. Não use um argumento de seguir uma vida ruim só porque o seu pai ou a sua mãe erraram. Você pode fazer diferente. Existem filhos de pais excelentes que resolveram seguir o caminho errado. Existem filhos de pais que fizeram coisas erradas e que conseguiram sucesso, como o Cristiano Ronaldo, que eu acabei de mencionar, e o Robert Kiyosaki, que aprendeu a administrar muito bem dinheiro, modelando, copiando, aprendendo com o pai do amigo dele. Então, siga por um bom caminho. O que o versículo 8 e 9 nos ensina é que, na maioria das vezes, os pais querem o bem dos filhos. Então, obedecê-los vai carregar sobre a sua cabeça uma coroa. Você vai receber o prêmio da vida, de ter uma vida mais tranquila e mais sossegada. Você recebe uma coroa quando você escolhe fazer as coisas certas. Você sobe no pódio da vida. Você recebe o teu troféu. Você recebe uma medalha, um adorno no teu pescoço, como alguém que é vencedor. Vença nessa vida ouvindo bons conselhos, ouvindo primeiramente honrando seus pais. O quarto recorte nos fala sobre fugir da sedução dos pecadores. Nós vivemos num mundo onde todos os dias nós somos convidados pelas pessoas que estão à nossa volta a fazermos muitas coisas. Veja o que diz o texto ali no versículo 10. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Verso 11. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita. Verso 12. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem à cova. Verso 13. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubarmos. 14. Junte-se ao nosso bando. Dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. 15. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem. 16. Pois os pés deles correm para fazer o mal.
estão sempre prontos para derramar sangue. 17. Assim como é inútil estender a rede se as aves o observam. 18. Também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida. Armam emboscadas contra eles mesmos. 19. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede se destrói. Então, nesses versículos aqui, o quarto recorte, fuja da sedução dos pecadores, ele fala que existem pessoas que convidam para a prática de furtos, para a prática de roubos, para a prática de corrupção. Eles dizem que vão ganhar muito dinheiro, que vão ficar muito ricos, que vão dividir tudo por igual, mas na verdade eles não prestam atenção que esse ganho, que esse lucro, ele é provisório. Todo mundo que pratica criminalidade está sujeito a ser descoberto. E quando é descoberto, cai para dentro de uma prisão. É por isso que o texto fala que quando uma ave vê você armando a tocaia, ela não cai na tocaia. Mas esses homens, eles são tão cegos. O texto, a comparação aqui é que se uma ave vê a tocaia sendo armada, ela não cai. Mas esses homens são tão cegos que eles não enxergam que quando eles estão praticando esses tipos de atividades, que eles estão preparando a própria cela para a sua própria vida. Porque todo aquele que é ganancioso, todo aquele que se entrega para o desejo de ganhar muito dinheiro, acaba se corrompendo. Fazendo uma aplicação desse texto, no campo das mulheres, muitas mulheres aparecem e dizem: você pode exibir o seu corpo na rede social por likes, para monetizar, para ganhar dinheiro, corrompendo os homens, fazendo com que eles procurem o conteúdo do seu corpo, do corpo de outras mulheres, para que alimentem a sua lascívia, o seu desejo de prostituição, os seus maus pensamentos, e você pode enriquecer com isso. Mas quando você faz isso, você está afastando o seu relacionamento de Deus. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, Paulo explica que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Significa que Deus nos criou não para colocarmos a nossa imagem e o nosso corpo à disposição de muitas pessoas, mas para o seu marido, e o homem para a sua esposa. Mas há pessoas que estão usando o seu corpo de maneira indevida em relação à palavra de Deus. Por causa do quê? Da ganância, do desejo de ganhar dinheiro. Se você teme ao Senhor, que é o nosso segundo recorte, e fala com Ele, Ele prepara tudo aquilo que você precisa. A comida, a bebida, as vestes, o carro, as viagens que você deseja fazer, você não precisa deixar de fazer. Basta colocar em oração diante de Deus e pedir a Ele que mostre o caminho para que você prospere. Qual a empresa, que negócio você pode montar? O tempo que você se dedica ao trabalho, ao conhecimento, ao estudo, levará você a um caminho de sucesso, a um caminho em que você poderá ser muito próspero e realizado. Então, não siga pelo caminho do erro, pelo caminho do furto, do roubo, do assalto, da prostituição, da lascívia, da exposição do seu corpo por monetização, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Todas as pessoas que se envolvem com essas atividades estranhas, depois acabam sendo apontadas como alguém que enriqueceu, mas cuja origem do dinheiro é uma origem duvidosa, uma origem em que você se afastou de Deus, querendo o dinheiro a todo custo. Muitos cantores, muitos artistas adotam essas práticas, e o que a internet tem mostrado é que depois eles se decepcionam, eles se arrependem. Tem uma cantora que sempre está expondo o corpo, já teve vários relacionamentos, e agora que a idade está chegando,
elas deu uma entrevista dizendo: eu acho que eu me perdi. Eu fiz coisas erradas por dinheiro, porque eu coloquei o dinheiro acima de tudo. Mas agora eu vejo que uma família é algo que tem muito valor. Agora as pessoas estavam ironizando, dizendo: ela está pensando em uma família? Justamente ela que estava corrompendo e mostrando seu corpo, sensualizando o tempo todo? Então nós vemos que quando a palavra fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, o Senhor sabe que não faz bem a ninguém saber que vendeu a sua imagem, a sua privacidade em troca de dinheiro. O quinto recorte fala que todo dia você recebe propostas da sabedoria e da loucura, e você deve escolher a sabedoria para o seu bem. Vamos ler aqui dos versículos 20 até o versículo 33. Esse é o último recorte do capítulo 1 de Provérbios. Versículo 20, a sabedoria clama em alta voz, em voz alta nas ruas. Ergue a voz nas praças públicas. 21, nas esquinas das ruas barulhentas ela clama. Nas portas da cidade faz o seu discurso. 22, até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? 23. Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria, e lhes revelarei os meus pensamentos. Versículo 24. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão. Versículo 25. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. 26. Eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. 27. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. 28. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. 29. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. 30. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. 31. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Maquinações são pensamentos, né? Se fartarão dos seus próprios pensamentos, daquilo que projetaram. 32. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. 33. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Então, o último recorte nos mostra que a sabedoria, ela está clamando em voz alta nas ruas, que ela ergue a sua voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas ela clama. Esses dois versículos nos ensinam que quando você passa pelas ruas e você ouve o barulho das igrejas pregando a palavra, você está tendo uma chance de entrar ali para ter conhecimento, para buscar sabedoria. Quando você passa pelas bibliotecas e você vê professores explicando como fazer as coisas, você está tendo oportunidade de adquirir a sabedoria. Quando você vê essas rodas de estudos e debates na internet, no YouTube, no Facebook, você tem chance de buscar conhecimento. A sabedoria está em todos os lugares. Em todos os lugares você vê pessoas ensinando e pregando sabedoria, chamando os inexperientes para aprenderem, para terem uma boa vida, sobre relacionamentos, sobre aplicações financeiras, sobre como se vestir, sobre como falar, sobre como se portar, sobre como arrumar e organizar a sua casa, sobre como preparar receitas de alimentação na sua casa. Sobre tudo, hoje, você pode ter acesso, mas muitas pessoas recusam o convite de adquirir sabedoria. Elas preferem ficar gastando seu tempo
acessando redes sociais para ver a vida das outras pessoas, alimentando a inveja. Elas preferem assistir vídeos que trazem conteúdo pornográfico e com isso elas perdem a inteligência, porque o consumo de pornografia consome a sua capacidade mental, porque ela gera um prazer imediato, um prazer muito rápido e que faz com que a sua capacidade cerebral de desenvolver e construir inteligência fique comprometida ao longo do tempo. E então, a sabedoria diz aqui que ela está sempre chamando, veja aqui o versículo 24, fala aqui, o último versículo aqui dessa tela, aliás, o versículo 23, se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Se você prestar atenção na sabedoria, você vai ter a iluminação, você vai aprender, você vai receber o espírito da sabedoria e vai ter os seus pensamentos revelados. Agora, aqueles que desprezam a sabedoria, que ignoram a sabedoria aqui está dizendo que ela vai dar risada quando a pessoa tropeçar, quando a pessoa cair. Veja que nesse texto Salomão apresenta a sabedoria como se a sabedoria fosse uma pessoa. Pode ser uma senhora inteligente, uma professora, pode ser um mestre, um senhor, que está ali ensinando o sábio, né? Que está dizendo para você, eu estou aqui para te ensinar, eu estou aqui para te ajudar. Se quiseres aceitar o conselho, você será bem-sucedido, mas se você não quiser aceitar, então no momento em que você tropeçar, eu estarei aqui para rir, para que você sofra as consequências dos seus erros. Lendo aqui na tela, aqui no versículo 31, nós vemos aqui, nos versículos 29, 30 e 31, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. 30, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. 31, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Daí os versículos 32 e 33 completam. A inconstância dos inexperientes, o inexperiente é aquele que aprende alguma coisa, mas ele não fica persistente em fazer a coisa correta. Ele fica muitas vezes cambaleante. Isso acontece muito com os jovens. Eles estão ali, aprenderam conselhos dos seus pais em fazer a coisa certa, mas eles recebem muitas vezes convites de pessoas externas para que façam as coisas erradas. A inexperiência faz muitas vezes o cristão cambalear, faz o cristão pensar, e se eu fizer isso, será que vai dar algo errado na minha vida? E muitas vezes os pecadores eles são sedutores. Muitas vezes eles praticam um furto e um roubo e dizem, olha só, eu furtei, eu roubei, estou me dando muito bem, estou cheio de dinheiro aqui. E de repente o inexperiente pode ser tentado a pensar, mas deu certo para ele, talvez dê certo para mim. Não se engane, não seja inconstante. Saiba que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sempre que alguém semear uma semente de alguma coisa errada, o fruto virá. Pode não vir agora, mas daqui a um tempo, esse que cometeu um furto e que foi bem sucedido, ele vai ganhando confiança em fazer a coisa errada, até o momento em que ele fica muito confiante de que nada pode pegá-lo. Então ele vai ficando corajoso demais até que um dia ele é descoberto. E quando ele é descoberto, ele entra para a prisão, onde ele paga a consequência de todos os seus erros. Ele sempre anda como fugitivo. Ele nunca tem paz, porque ele sabe que está devendo. Mesma coisa acontece com essas pessoas que apresentam o seu corpo. Elas sempre serão expostas como pessoas que colocaram o seu corpo à mostra, à imagem, e que aquele dinheiro foi um dinheiro obtido por meio da perversão de outras pessoas. Então, nunca caminhe pelo caminho do dinheiro fácil, do ganho fácil, do caminho que
te deixa distante de Deus, porque esse caminho, cedo ou tarde, levará à morte. Por isso que o versículo 32 fala ali que a falsa segurança dos tolos os destruirá. Eles têm uma segurança mentirosa. Eu roubei, eu furtei, eu coloquei a minha imagem na rede social e ganhei um dinheiro ali, e eu me dei bem. Mas na verdade, parece que ela se deu bem. Mas na verdade, a vida, os anos vão trazer uma dívida, vão trazer um débito. Muitas dessas mulheres depois procuraram se casar e tiveram que esconder o seu passado, tiveram que guardar uma vergonha em relação àquilo que fizeram no passado. Por isso o versículo 33 completa: quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Eu separei aqui o versículo do dia, porque dessa meditação, qual o versículo que mais falou com você? Para mim, dessa meditação, dos recortes do capítulo 1, o versículo 7 é o que eu considerei o principal. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida, quando eu dedico 100% da minha vida para Deus, todos os meus pensamentos, todas as minhas decisões, todas as minhas ações, tudo aquilo que eu falo, penso e o que faço, quando eu coloco na mão de Deus, eu tenho o começo, o início do conhecimento. E o restante, Deus faz. No Salmo 37, no versículo 4, está escrito: deleita-te nos caminhos do Senhor. Ou seja, tenha prazer nos caminhos do Senhor, e Ele realizará o desejo do teu coração. Quando você tem prazer nos caminhos do Senhor, os seus pensamentos são guiados pelo próprio Deus. Então, tudo o que você deseja, você recebe. E todo aquele que teme ao Senhor, tendo a sabedoria do Senhor, sempre vai desejar aquilo que é certo e vai desejar aquilo que é bem, que é bom, que é firme, que é seguro, que é estável, que traz segurança e que carrega paz e que não traz nenhum mal. Então, o temor do Senhor, rezar, orar, falar com Deus e colocar todas as suas causas diante dele, todas, faz com que você tenha um caminho de sucesso. E para conhecer a vontade dele, você deve meditar na palavra. Conhecer a vontade dele, estudando a Bíblia, pedindo a revelação do Espírito Santo. Como nós lemos no versículo 24, no versículo 23, aqueles que seguirem a sabedoria vão receber o Espírito de sabedoria e terão a revelação do conhecimento. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Aquele que não tem juízo ignora, não quer saber. Ignorar é não saber, ele não tem conhecimento a respeito da sabedoria e da disciplina. Pior do que o insensato é aquele insensato que ignora a meditação da palavra, ignora o falar com Deus, ignora a importância de buscar a revelação e o conhecimento de Deus. No Salmo 101 fala que nós não devemos colocar diante dos nossos olhos aquilo que não presta, aquilo que nos corrompe. Mas devemos colocar diante dos nossos olhos aquilo que nos traz conhecimento e sabedoria. Quando você coloca a palavra de Deus à sua frente para meditar nela e ter conhecimento a respeito dela, você está alimentando a sua alma. Esse é o versículo do dia. E com isso nós terminamos os recortes do capítulo 1. Curta e comente esse vídeo e compartilhe também com seus amigos, com aquelas pessoas que você ama, que você gosta. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.